Olá, vamos resolver alguns exercícios sobre triângulos e quadriláteros, oitavo ano. Começamos com esse exercício aqui. Calcular a medida do ângulo externo da figura a seguir. Na verdade, qual medida? Essa medida y aqui. Essa daqui nós vamos calcular. Bom, existe uma regra para isso, que é o seguinte: esse ângulo y, na verdade, a medida dele é a soma da medida desses outros dois, 78 mais 33, né? Você poderia simplesmente fazer isso aqui. Então, y é 8 mais 3, 11, sobe 1, mais 3, 4, 4 com 7, 11, 111. Pronto, a medida desse ângulo é isso. Agora, se você quiser entender por que esse ângulo é a soma desses outros dois, você poderia pensar assim: olha, quanto que é esse ângulo aqui? Bom, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, né? 78 mais 33, mais aquele ângulo que eu assinalei, chamei de x, tem que dar 180. Significa então que x é a diferença de 180 para 3 com 8, 11, sobe 1, 4, 4 com 7, 111, né? Ou seja, quanto é que daria x? 180 menos 111, 180 menos 110, daria 70. Então é 69. Ou seja, acabei de descobrir que esse ângulo aqui é 69 graus. E, bom, esse ângulo e esse são suplementares, né? Juntos, eles formam, né, um ângulo interno e externo, juntos dá 180. Ou seja, x mais y é 180. Y é 180 menos x, só que o x eu acabei de determinar que é 69, e quanto que é 180 menos 69? 111. Tá? Então, se você não decorou regra nenhuma, pode ir por esse caminho aqui que você já tinha estudado antes. Ou simplesmente some os dois, vai ser o valor do y ali, mas você tem que saber o que está fazendo. Tá? Exercício 2. No triângulo ABC, identifique os vértices. Os vértices são justamente esses pontinhos aqui, né? Esse e esse. E para nomear ponto, nós usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, quais são os vértices? A, B e C. Esses são os vértices. Os lados. Para nomear um lado, você usa duas letras, né? Porque o lado é um segmento de reto delimitado por dois pontos. Então, por exemplo, esse lado aqui que eu estou passando o cursor sobre é o lado AC. Você tem o lado AC. Você tem o lado que vai do A até o B e o lado que vai do B até o C. São três lados que tem. E a essa altura do campeonato, você sabe que CBBC ou CB é a mesma coisa, é o mesmo lado. Ângulos internos. O ângulo é essa abertura aqui entre dois segmentos de reta, que no caso entre dois lados, né, o ângulo interno. Então você poderia dizer que seus ângulos são A, B e C, e colocar um chapéuzinho, né, um circunflexo sobre eles, essa é uma maneira que você pode usar para indicar ângulo, ou a que eu mais gosto, essa daqui. Ó. Você diz que o ângulo, você indica entre quais pontos ele está e centrado aonde. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, assinalado aqui, ele está entre o A e o B, né, e ele está bem ali no C, ACB. Isso aqui é um ângulo. E os outros ângulos? Esse aqui está entre o C e o B e está lá no A, né? Está entre o C e o B e está lá no A. Cabe. E esse último aqui que está entre o A e o C e está lá no B, né? São os três ângulos internos. E os ângulos externos? Por exemplo, aqui você tem um ângulo externo. Usando da mesma maneira, esse ângulo externo ele está entre o A e o F e está lá no C. Então, A, C, F. Esse aqui é um ângulo externo. Eu tenho outro aqui, ó. Esse outro ângulo externo está entre o B e o D, concentra no A. B e o D concentram no A. É um ângulo externo. E por último, esse outro ângulo externo aqui, que está entre o E e o C. Entre o E e o C, bem em cima do B. Aí, se ao invés de escrever EBC, eu escrever CBE. Mesma coisa, tá? Mesma coisa, estaria correto também.
Então é isso. Exercício 3. Condição de existência de um triângulo. Considere a condição de existência de um triângulo e analise se é possível construir triângulos com essas medidas. 5, 5 e 10. 5, 9 e 12. Aqui na primeira, a resposta seria não. E aqui na segunda, sim. O que diz a condição de existência do triângulo? Que um lado, qualquer deles, tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Aqui a gente pode pegar o maior. Tipo, o 10 tem que ser menor do que a soma de 5 mais 5. Mas não é, 10 não é menor do que a soma de 5 mais 5. 10 é igual. Então não dá para fazer esse triângulo. Aqui, se eu pegar o maior lado, o 12, ele é menor do que a soma de 9 mais 5. 9 mais 5 é 14. Então isso aqui é verdade. Então, sim. Vamos tentar fazer no GeoGebra uma representação disso. 5, 5 e 10, 5, 9 e 12. Aqui no GeoGebra Classic. Eu vou tentar desenhar os triângulos com essas medidas. Vou fazer aqui no primeiro caso, eu vou fazer um segmento de reta com medida 10, tá? Então, vou fazer ele daqui até aqui. Eu vou apagar esses eixos, porque eles não me interessam. Tá? Qualquer medida é 10. Contei 10 unidades. E eu tenho outras duas medidas que são 5 e 5. Eu vou usar o círculo com centro e raio para mostrar para vocês. Eu tenho centro ali, raio 5. E aqui é a mesma coisa, o mesmo círculo. Por que eu estou usando isso? Porque aqui eu quero mostrar para vocês esses outros dois lados. Esse segmento G, qual que é o comprimento dele? 5, porque é o raio desse círculo, raio 5. Olha assim. E esse outro segmento aqui, H, também tem comprimento 5. Então, o segmento F aqui embaixo tem comprimento 10, esses dois caras têm comprimento 5. Para tentar fazer esses dois caras se encontrar e formar um triângulo, eu vou abaixando os dois. Veja que eu vou abaixando, tentando fazer os dois se encontrar. Quando eles se encontrar, formam um triângulo com essas medidas. Eles vão conseguir se encontrarem, né? Aqui, estão se tocando? Não estão. Você dá um zoom ali, não estão se tocando, né? Ó, estão se tocando? Não estão. Vou trazer bem aqui e aqui eles estão se tocando, está formando um triângulo. Você pode dar um zoom, eles não estão se tocando. Aonde esses caras vão se tocar, esses pontos? Aonde eles vão se encontrar? Aqui eles vão se encontrar, porque 5 mais 5 dá 10. Só que eu te pergunto, você tem um triângulo desenhado aí? Não tem, certo? Então, isso responde a nossa primeira pergunta. É possível fazer um triângulo com essas medidas? 5, 5, 10? Não é possível. Né? Não obedece à condição de existência. E 5, 9 e 12 é possível? 5, 9 e 12 é possível. Vou mostrar para vocês. Vou fazer aquele segmento com comprimento 12, né? Fiz aquele segmento com comprimento 12, que é o maior. Vou tirar o eixo daqui. Vou puxar um pouco para cá. É o F, ele tem comprimento 12. E os outros dois são 5 e 9. Então, eu vou fazer aqui um círculo com comprimentos com raio 5. Ok. E aqui do outro lado, com raio 9. Agora nós estamos vendo o quê? Que há uma intersecção entre esses dois círculos. Então, quando eu fazer o segmento aqui com raio 5 e o outro segmento com raio 9, eu vou conseguir fazer os dois se encontrar. Veja, eu vou trazer esse cara até aqui, ó, até esse ponto, e esse até esse ponto, que é o ponto de intersecção. No ponto de intersecção, eles estarão um sobre o outro. Vou apagar os dois círculos, vamos ver se eu consigo esconder os círculos. Não era isso, eu quero apagar os círculos, né? Os círculos é esse C e esse D. Que figura que é essa? Esse aqui é um triângulo. Esse comprimento aqui é 12, esse é 9 e esse é 5. Perfeito. Então, no segundo caso, sim, é possível. Continuando. Rafael tem 3 varetas de tamanhos diferentes e deseja construir com elas a estrutura de uma pipa triangular. Né? Aqui estão os comprimentos das varetas. E a pergunta é, Rafael conseguirá construir a estrutura da pipa? Condição de existência do triângulo de novo, né? Já que ele vai fazer uma pipa triangular. Eu vou pegar o maior lado e ver se ele é menor do que a soma dos outros dois.
Quanto que é 23 mais 20? 23 mais 20 é 43. 43 é menor do que 45. Ou seja, eu tenho um lado aqui que é maior do que a soma dos outros dois. Isso aqui é uma transgressão à condição de existência do triângulo. É impossível desenhar esse triângulo aqui, né? Vocês estão entendendo? É impossível. Vejamos. Vou fazer aqui de novo, ó. Novo. Descartar. Era 45 a maior medida. Então aqui eu vou dar uma diminuída só para colocar um lado 45. Então vou fazer um segmento aqui, que vai ser a base desse triângulo, com comprimento 45. Agora eu vou tirar o eixo daqui. Os outros dois lados vocês viram que eram 20 e 23. Aqui 20 e aqui 23. Né? A gente já viu aqui que os dois círculos não se tocam. Ou seja, se eu fizer um segmento aqui de 20 centímetros e aqui um segmento de 23 centímetros, esses segmentos eu não consigo fazê-los se tocarem. Né? Certo? Porque a pipa dele é um triângulo. Para fechar o triângulo, o formato dessa pipa, eles precisariam se alcançarem nesses dois segmentos. Mas eles são muito pequenos ou o outro segmento é muito grande, né? Então é impossível de fazer essa pipa aqui. Né? A pergunta é: conseguirá construir a pipa sem cortar as varetas? A nossa resposta aqui é não conseguirá. Observe os triângulos a seguir e classifique-os quanto à medida de seus lados e seus ângulos. Se necessário, use uma régua. Não vou usar uma régua, porque aqui quando ele usa esse sinalzinho aqui, ó, esse sinalzinho está aqui para dizer esse lado e esse são iguais. Esse aqui tem dois risquinhos, tem outro tamanho. Então esse triângulo aqui ele tem dois lados iguais. Então, em relação aos lados, é um senhor isósceles. É assim que se chama um triângulo de dois lados iguais. Em relação aos ângulos, ele tem um ângulo de 90 graus. Como se chama um triângulo que tem um ângulo de 90 graus? É um triângulo retângulo. Segundo triângulo, aqui tem 3 barrinhas, aqui tem 2 e aqui tem 1. Ou seja, esse triângulo não tem nenhum lado de mesmo tamanho. É um triângulo escaleno. Em relação aos lados, essa é a classificação. Em relação aos ângulos, esse ângulo aqui, evidentemente, é maior do que o ângulo de 90. É um ângulo obtuso e esse triângulo é um triângulo obtusângulo em relação aos ângulos. E o último triângulo aqui, veja, um risquinho, um risquinho, um risquinho. Isso aqui indica que os 3 lados são iguais. Em relação aos lados, esse triângulo aqui é um bonitão, é um equilátero. E em relação aos ângulos, agudo, agudo, agudo. 3 ângulos agudos. É um triângulo acutângulo. Aí a classificação dessas 3 figuras, então, em relação a lados e ângulos. Calcule a medida de cada ângulo interno de um triângulo equilátero. Bom, o triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais. Né? Ou seja, é um polígono regular. A gente poderia fazer a conta para saber a soma dos ângulos internos do triângulo, mas normalmente a gente sabe isso já de cor, que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, independente de qual triângulo. Se acontecer do meu triângulo ser um polígono regular, ou seja, ter os 3 ângulos iguais, cada ângulo interno vai ser igual um ao outro, ou seja, é só dividir 180 por 3, que dá 60 graus. Aliás, todo mundo aqui já sabe, né? Se o triângulo é equilátero, as informações que estão implícitas nessa nomenclatura é que ele tem 3 lados iguais, tem 3 ângulos iguais, e cada ângulo desse vale 60 graus. Exercício 3. A partir das medidas dos ângulos dadas no triângulo, determine o valor de x.
Que tal o desenho? Bom, o que eu sei sobre esse triângulo? Não tem muita informação, mas tem aí o valor de cada ângulo. E eu sei que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Ou seja, se eu somar aquele ângulo de 70, se eu somar o ângulo que é 3x mais 10, e se eu somar o ângulo que é 2x, isso aqui tem que dar 180, certo? 3x com 2x é 5x, igual a 180. 70 com 10 é 80. Se mudar de lado da igualdade, muda de sinal, fica menos 80. Portanto, 5x é igual a 180 menos 80, que é x, que é 100. X é igual a 100 dividido por 5. 5 estava multiplicando, passa por outro lado dividido. Quanto que é 100 dividido por 5? É 20, né? Então, qual é o valor de x? 20 graus, tá? Esse aqui é o valor de x, não é o valor dos ângulos, não. É o valor de x. Porque na letra B ele pergunta o valor dos ângulos. Então, os valores dos ângulos são assim. Você tem um ângulo que é 70, tá lá, 70 graus. Você tem o outro ângulo, 2x, você vai fazer 2 vezes 20. Então, o outro ângulo é 40 graus, que é esse aqui, ó. 40 graus. E esse aqui? 3 vezes 20 mais 10. 3 vezes 20, 60 mais 10. Esse ângulo aqui é 70 graus também. Confere, ó, 70 com 70, 140. Com 40, 180. Letra C. A classificação desse triângulo quanto às medidas dos lados e dos ângulos. Gente, tem dois ângulos iguais. Se tem dois ângulos iguais, eu posso afirmar que tem dois lados iguais. Os ângulos iguais é esse e esse aqui, né? Então, esse lado e esse são iguais. Então, nós temos um triângulo isósceles em relação à medida dos lados. Em relação à medida dos ângulos, 70, 70 e 40, todos menores que 90. Então, é um triângulo acutângulo. Acutângulo. 4. Considerando um triângulo isósceles, cuja medida de um de seus ângulos internos é igual a 54, determine a medida dos demais ângulos. Eu vou dividir aqui em dois casos, aqui, pelo que eu entendi. Você tem um triângulo isósceles. Então, você pode ter um ângulo de 54 e os outros dois não serem 54, mas serem iguais, porque o triângulo é isósceles, né? Ou seja, 54 mais x, que são os ângulos, tem que dar 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. 2x é 180 menos 54. X é igual a 180 menos 150, 130, 126. 126 dividido por 2. X é 63 graus. Então, você pode ter determine a medida dos ângulos internos. Você pode ter um triângulo com um ângulo de 54 e os outros dois ângulos de 63. Essa aqui é uma possibilidade. E a outra possibilidade seria você ter o seu triângulo com dois ângulos de 54. Por que não, né? 54 e 54, já que é um triângulo isósceles. E o outro ângulo é que eu não sei quanto que vale. Aqui você tem 54 mais 54, mais o ângulo desconhecido igual a 180. O ângulo desconhecido é 180, menos 50 com 50, 100, 108. O teu ângulo desconhecido é 180 menos 100, dá 80 menos 8, 72. Então, aqui nós teríamos os ângulos de 54, 54 e 72. São as duas possibilidades que nós temos. Exercício 1. No triângulo ABC, vou pegar o laser aqui para mostrar o seguinte. Ó, ABC. Então, essa figura aqui, acompanha o laser. Esse é o triângulo que eu estou falando.
A M, do A até o M, esse segmento aqui, é a mediana relativa ao lado BC. Ou seja, essa medida está dividindo o lado BC exatamente ao meio. Quando se diz mediana, nós estamos falando de um segmento que divide um lado no meio. Certo? Ele quer calcular o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Está faltando esse pedaço aqui que é CM. Se o ponto M é o ponto médio de BC, e eu sei que ele é o ponto médio porque AM é a mediana, então isso aqui tem que medir 5 centímetros igual aqui. E aí, para dizer quem é o perímetro vai ser 6,4, que é um dos lados, mais 7,8, mais 5, mais 5, que são os outros dois pedaços. O perímetro, senhores, vai ser 4 com 8, 12, sobe 1, 1 com 6, 7, 7 com 7, 14, 14,2, mais 10, 5 mais 5 dá 10. Portanto, o perímetro é 24,2 centímetros, já que todas as medidas ali estão em centímetros. Exercício 2. Trace um triângulo isósceles ABC com medidas 3, 3 e 2 e determine o baricentro. Em seguida, responda algumas questões. Para traçar esse triângulo de forma bem precisa, eu vou usar o GeoGebra, já que ele tem que ter dois lados iguais a 3 e um lado igual a 2. Então vamos lá no GeoGebra. Novo. Descartar. Eu preciso de um lado de medida 3. Marquei aqui 3. Vou apagar os eixos aqui para não me atrapalhar. Vou até dar um zoom aqui para ficar melhor. Esse lado aí tem medida 3. Os outros dois lados tem que ter medida 2. Vou usar o compasso aqui, né? O compasso aqui é esse aqui. Um lado tem medida 2, o outro lado tem medida 3. Então, nós temos esse lado e esse. Vou apagar os círculos para você não ver mais os círculos. Está vendo só o triângulo agora. F e G tem medida 3. Tá? A dúvida, F e G tem medida 3 e H tem medida 2. Tenho que traçar quem? O baricentro. O baricentro é o encontro das medianas. Então, para traçar a mediana, eu preciso do ponto médio do segmento. Vou precisar desse ponto médio aqui, vou precisar desse ponto médio aqui e desse ponto médio aqui. E aí eu vou fazer retas que passem pelo ponto médio e pelo vértice oposto. O encontro dessas três retas é o nosso amigo baricentro. Ó, ponto de intersecção aqui, baricentro. Ponto G é o baricentro. Está desenhado o triângulo e o baricentro. Vou dar uma configuradinha no baricentro só para ficar diferente, já que ele é o especial. Vou colocá-lo de vermelho, tá? Agora vamos ver qual que era a pergunta. As perguntas, né? Sendo CM a mediana relativa ao vértice C, qual é a relação entre CM e OM? CM é a mediana relativa ao vértice C. Então vamos dizer que ele está falando ali desse segmento aqui, que vai do C até aqui. Esse segmento que eu chamei de I, eu vou também colocar de uma cor diferente para vocês enxergarem. Né? Opa, tem ali uma mediana. Né? Qual é a relação entre as medidas de CO e OM? M está sendo esse ponto F aqui, que é o ponto médio, tá? Vou inserir aqui essa informação para você. M de mediano, tá? Deixa isso aqui, ok? Tá. Agora você consegue entender. Se M está ali. Qual que é a relação entre CO e OM? O é o baricentro, tá? Então, aqui ele dá o nome de G, mas é o nosso O. Qual que é a relação entre essa medida daqui até aqui e daqui até aqui? Vocês enxergam a relação entre essas duas medidas? Né? Que a pergunta é essa. E aí, qual é a relação entre essas medidas?
Se eu mexer aqui nesses pontos, será que eu consigo descobrir alguma coisa? Eu vou fazer outro segmento, o C até o G, tá? Esse ficou chamado de segmento M. Eu vou mexer nas configurações do segmento M. Eu quero ver, eu vou colocar uma cor para ele que vai ser rosa, mas eu quero mexer na básico, eu quero ver o tamanho dele, avançado, auge, hipertexto, cor, posição, programação, não é nada disso, né? O segmento M, cadê? Tá aqui no M, configurações do M. Eu quero legenda e valor. M é 1.26. Agora fiquei na dúvida se C podia ser isso. AC mede 3 e BC mede 3. Eu fiz uma confusão aqui, tá? Porque não pode ser esse cara aqui. Então nós estamos falando, na verdade, ele quer que nós olhe para essa mediana aqui, ó. Para essa ele quer, tá? Essa última que eu desenhei agora. É essa que ele está interessado lá no problema. Eu fiz uma confusão aqui com os nomes, tá? É essa que foi em azul agora, tá? Então eu vou fazer, na verdade, uma correspondência entre essa parte que vai do G ao B. Essa parte que vai do G ao B. Eu vou colocá-la de verde. E ele quer também uma correspondência entre essa parte que vai do G ao H, que eu vou colocá-la de vermelho. Né? Ele quer saber o comprimento dessas duas. Então o P, que é essa parte de verde, qual será o comprimento dele? Nome e valor. Vai ser aqui 2.04, né? Opa, não era isso que eu queria colocar aqui. 2.04 verde. E o rosa está aparecendo ali 1.02, né? Será que se a gente mexer agora, esses valores mudam se eu mexer com esse ponto? Mas se eu mexer com esse ponto, está mudando os valores, né? E eu mexi antes. E eu tenho que tomar um cuidado aqui, porque esse triângulo ele tinha uma obrigação, ele tinha que ser equilátero, né? Então o F tem que ter medida 3, está com 3.49. Era aqui o F. Isso. Né? E o G está com medida 3. O G está com medida 3, está certinho. Isso, está certinho. E esse segmento aqui, qual é o nome dele? É o H, está com medida 2, perfeito, isso mesmo. Então, o que acontece se eu somar o P mais Q, 0,94 mais 1,89? Não acontece muita coisa, né? Porque ele está pedindo justamente para observar isso, né? Olha só. AC mede 3, BC mede 3 e AB mede 2. Então é 3, 3, 2. CM, né? Eu vou ver o C aqui. Então CM é isso aqui, né? Ele quer O é o baricentro. Tá por aqui, né? Tá. Entre CO, que é daqui até aqui, e OM. Qual é a relação entre essas medidas desses segmentos? Né? Então, ou seja, aqui 0,94 e 1,89. Foi isso, né? Essa de cima é maior. E, claro, proporcionalmente, porque aqui é 2, né? Se a gente fizer aqui subir para 3, aí vai mudar essa proporção. É isso que está acontecendo. Certo? Qual é a relação entre a distância do vértice C ao baricentro, né? E a medida, né? Eu diria, vou dividir 1,89 dividido por 2 para ver quanto é que dá. Vou fazer aqui na minha calculadora. 1,89 dividido por 2. Dá 0,94, né? Exatamente isso.
A medida verde tem o dobro do tamanho da medida em vermelho. Né? É isso que ele quer que a gente observe. A parte verde tem o dobro do tamanho da parte vermelha. Ou seja, 3 e 2. Se eu dividir isso aqui em 3 pedaços, aqui tem 2 vezes e aqui uma vez o valor. Né? É isso que ele está querendo que a gente observe o tempo todo nisso aqui. Né? Essas relações valem para qualquer triângulo. Bom, aqui eu tenho um triângulo isósceles com dois lados, 3 e um lado 2. Então, se eu reproduzir triângulos isósceles e olhar para essa mediana específica, eu vou verificar essa proporção. Agora, se eu mexer aqui nos valores, vocês viram mexendo aqui nos valores, aqui, ó, as coisas vão ficando diferentes, tá? Cuidado, né? Cuidado, tá? Então é isso aí. Exercício 1. Sabendo que CJ é a altura relativa ao lado AB do triângulo ABC, então vamos primeiro mostrar do que a gente está falando. O triângulo ABC é o maior da figura, CJ é a altura, esse segmento aqui. Calcular as medidas dos ângulos ACJ e BCJ. Os dois aqui vão sempre em C, né? O ACJ é essa parte aqui e o BCJ essa parte ali do lado, né? Estou falando de determinar este e este ângulo. Se a altura, nós temos uma informação importante. Esses dois ângulos aqui são 90 graus, porque a altura é perpendicular à base. E nós sabemos que triângulos têm a soma de seus ângulos internos sendo 180. Então, se eu pegar esse triângulo aqui, vamos dizer assim, o triângulo ACJ, é um triângulo retângulo, certo? Qual que é a soma dos ângulos internos do ACJ? Ele tem um ângulo que é 90, ele tem um ângulo que é 36, e o outro ângulo dele é justamente o ACJ, que é uma das perguntas, né? Quanto que é o ACJ? Bom, não sei, eu sei que essa soma aqui tem que dar 180. Portanto, ACJ é 180 menos 126. 126. ACJ, 180 menos 120 daria 60. Tira mais 6, 54. Descobri esse cara aqui, ó, 54. E esse outro cara aqui? Vou usar o mesmo raciocínio. Agora no triângulo BCJ. BCJ, que é o segundo triângulo. Ele tem um ângulo de 62, um ângulo de 90 e um ângulo que é o meu BCJ. Tá? E a soma tem que dar 180. Portanto, BCJ é 180 menos 152. BCJ, 180 menos 150 é 30. Então vai dar 28. Então aqui é 28 graus. Fechou. Exercício 2. Em cada item, faça o que se pede. Desenhe um triângulo retângulo, trace seu ortocentro, depois desenhe um triângulo retângulo, trace seu ortocentro e depois um triângulo obtusângulo, trace seu ortocentro e sempre dizer onde se localiza. Então, vou vir para cá para o GeoGebra, vou ter que me lembrar o que é um ortocentro, né? Ele pediu um triângulo retângulo, um triângulo acutângulo e um obtusângulo. Eu vou dizer um triângulo aqui, que é acutângulo, na verdade, vou tirar o eixo, vou começar dizendo um triângulo acutângulo e depois vou mexer nele para que ele vire obtusângulo e vire retângulo à medida que eu precisar. O que é o ortocentro? É o encontro das alturas, tá? Então vou dar uma puxadinha a mais aqui, porque eu sei que ele vai querer reclamar. Aparentemente é um triângulo acutângulo. Vamos dizer as alturas. Para isso eu preciso de retas perpendiculares, né? Passa pelo ponto C e é perpendicular ao lado C. Passa pelo ponto B e é perpendicular ao lado B. Passa pelo ponto A e é perpendicular ao lado A. O ponto de encontro dessas alturas é o nosso querido ortocentro. Aqui ficou com o nome de B.
No triângulo retângulo, nós estamos então aqui na letra B, desenhou o ortocentro do triângulo retângulo, onde ele se localiza? Na região interna do triângulo. Agora, se eu começar a mexer esses ângulos, o ortocentro começa a deslocar. Nota que está se aproximando desse canto aqui, que está se aproximando de ser um ângulo reto. Quando chegou aqui, eu tenho um triângulo retângulo. E o ortocentro ficou exatamente coincidindo com esse vértice aqui, que é o vértice correspondente ao ângulo reto, né? Que seria o que ele perguntou aqui na letra A. Onde se localiza o ortocentro quando você tem um triângulo retângulo? Ele vai ficar coincidindo com o vértice correspondente ao ângulo reto do triângulo retângulo. E se eu continuar movendo o vértice, olha, era retângulo, veio se aproximando, quando deu 90 coincidiu, e se passar de 90? O ortocentro que estava dentro do triângulo agora está externo, cada vez vai ficando mais longe do triângulo, veja. Vai respondendo a letra C, então. Agora ele está numa região externa ao triângulo. E quanto maior for o ângulo obtuso, mais longe ele ficará do triângulo. No triângulo ABC, considerando que BD é a bissetriz interna do ângulo B, determine a medida do ângulo C. Então, o triângulo é ABC, vocês já sabem, é um triângulo grande. Ele quer a medida do ângulo C. Essa medida. É um triângulo. Eu sei que a soma dos três ângulos do triângulo tem que dar 180. E eu sei quanto vale essa parte aqui que está omitida. Por que eu sei? Por conta dessa informação. Porque esse cara aqui é a bissetriz. Bissetriz divide um ângulo ao meio. Esse aqui lado lá é 35, esse é 35. Ou seja, esse ângulo aqui inteiro é um ângulo de 70 graus. Ou seja, 45 graus mais 70 mais o ângulo que eu quero saber tem que dar 180. O ângulo que eu quero saber é 180 menos 45 mais 70. 70 mais 40 é 110, 115. 180 menos 115. O ângulo que eu quero saber, 180 menos 100 é 80, menos 10 é 70, 65. Então, esse cara aqui é 65 graus. Próximo. Nos triângulos em que localizamos os incentros, use régua e transferidor ou espádua, identifique a relação existente à distância do incentro e os lados do triângulo. Agora é o incentro. O incentro, senhores, é o ponto de intersecção das bissetrizes. Desenho um triângulo qualquer. Vou precisar das bissetrizes dos ângulos. Ó. Tem uma bissetriz, desenhei a outra bissetriz e a outra bissetriz. O GeoGebra gosta de poluir aqui o negócio, então eu vou apagar algumas dessas retas. Apaguei essa, porque tem uma monte reta lá. Tá, o que é essa reta aqui? Essa reta aqui não tem nada. Pronto, aqui estão as bissetrizes. Elas estão se encontrando aqui. Esse ponto que eu marquei. Opa, aqui, ó. Esse ponto. Mas, gente, de novo. Esse ponto H é o nosso querido incentro. E a pergunta dele é a relação existente entre a distância do incentro e os lados dos triângulos. Gente, incentro é justamente porque se eu desenhar um círculo com centro aqui no incentro, né, e tangenciando um dos lados do nosso querido triângulo, ele vai estar tangenciando os outros dois lados. Esse círculo que tem centro no incentro, ele está inscrito nesse triângulo. É o nome incentro. O círculo está inscrito no triângulo. Ou seja, ele tangencia os três lados do triângulo. Essa é a relação que está se falando ali. Tá? Exercício 1. Sabendo que M1 é a mediatriz,
do lado BC e que o perímetro é 42, determine AB. Então, AB é isso aqui. Tem que determinar esse lado. Agora, quanto que é esse lado aqui? O C até o M1. Porque aqui é 10. Mediatriz, ela também divide o lado aqui que ela corta ao meio. Além de ser perpendicular, ela divide esse lado ao meio. Aqui o fato de ser perpendicular não tem muita utilidade, não. A utilidade está no fato que ela divide isso aqui ao meio. Então, aqui é 9 centímetros. Então, agora só me falta esse lado, do A até o B que ele está pedindo. E se ele me deu o perímetro, então eu sei que ele está falando assim, olha, se você somar aqueles dois lados que dá 10, mais o lado que dá 9, mais esse lado que falta, isso aí dá 42. Ou seja, esse lado que falta é 42 menos 29. Esse lado que falta é 13 centímetros. É isso aí. Exercício 2. A partir dos triângulos do bloco teórico em que identificamos os circuncentros, descreva a localização do circuncentro nesses três tipos de triângulo. Então, vou utilizar um circuncentro e ver como ele se comporta em cada caso. Para esses eixos, vou desenhar um triângulo acutângulo para começo de conversa, né? Triângulo acutângulo. Para desenhar um circuncentro, eu preciso das mediatrizes. Ó, mediatriz, tem que selecionar 2 pontos ou um segmento. Então, aqui está a mediatriz desse segmento, aqui está a mediatriz deste outro segmento, e aqui a mediatriz deste outro segmento. Já estou vendo a intersecção delas. É esse ponto D. O D, então, é meu amigo circuncentro. Em triângulos acutângulos, que é aquele que eu estou olhando ali, o circuncentro está lá dentro do triângulo, né? Está lá de boa. Agora eu vou mexendo esses ângulos para ver o que vai acontecer com o nosso amigo circuncentro. Eu vou transformar esse triângulo acutângulo em um triângulo retângulo. Veja que ele virou um triângulo retângulo. Para onde foi o circuncentro? Ele ficou exatamente em cima da hipotenusa do triângulo. Ou seja, ele foi em cima do lado que está oposto ao vértice do ângulo de 90 graus, certo? Que é o que ele perguntou, o que acontece nos triângulos retângulos. E o que acontece nos obtusângulos? Vamos transformar aquele triângulo em obtuso. Para isso a gente só vai puxando o A, né, que já estava aqui. Olha, você está vendo que o circuncentro está fugindo. No acutângulo ele está lá dentro. Quando vira retângulo ele está na borda, está na divisa, na fronteira. E quando vira obtusângulo ele já deu pé, está indo embora. Está na região externa do triângulo e cada vez mais longe com pressa, né? É isso aí. E gostaria de estar aqui sempre trazendo aquela curiosidade. Circuncentro tem a ver com o fato que a distância do circuncentro. Sempre escolher por errado. Do circuncentro e de qualquer vértice do triângulo, sempre coincidente. Né? Ou seja, agora o círculo está circunscrito no triângulo. Desenhe um triângulo ABC, trace seu circuncentro O e responda as questões. Eu já desenhei, já tracei. Qual a distância entre A e O? Né? Ele está perguntando qual a distância entre A e O, B e O, C e O. Ou entre seja os vértices e o circuncentro. Qual é a distância do ponto D até qualquer vértice? Né? Já que a gente está vendo que a gente tem um polígono escrito. A distância do circuncentro até um vértice é o raio desse círculo. Tá vendo? É sempre o raio desse círculo. Tá? Essa é o que acontece. Ali já é congruência de triângulos, então vou parar aqui nessa última pergunta sobre circuncentro. Em outra aula eu continuo aí com os nossos as outras possibilidades. Por enquanto é só isso, tá?